Hoje vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Qual foi um dos melhores presentes que você ganhou ultimamente? Em que ocasião você recebeu? O Espírito Santo dá presentes ou dons espirituais àqueles que estão dispostos a recebê-los. Nós não podemos ganhar esses presentes por mérito, mas podemos aceitá-los. E o batismo do Espírito Santo é um desses presentes que vem em resposta à nossa alegre e voluntária conformidade com a autoridade e propósito de Deus. Bom, esse batismo espiritual produz a união santificada entre os crentes. Também produz a ação coordenada na conquista de pessoas para Cristo e constantemente o crescimento na vida espiritual, que inclui desenvolvimento de caráter, desenvolvimento da fé para compartilhar com outras pessoas estas bênçãos que recebemos. Vamos falar então sobre esse assunto, batismo no Espírito Santo. Sempre que a gente vai estudar a Palavra de Deus, e inclusive um assunto tão empolgante como é este sobre o batismo do Espírito Santo, nós devemos pedir a orientação de Deus, através da oração. Então, Pastor Viana, por favor, nos dirige em oração pedindo a iluminação direta do Espírito Santo para conversarmos a respeito desse assunto. Vamos orar. Senhor, Pai nosso, agradecemos a oportunidade de abrir a Tua Palavra para estudá-la. Suplicamos que o Espírito Santo nos dê a iluminação necessária, discernimento, para compreendermos Tua vontade e a coragem para seguir os Teus caminhos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, o texto base que aparece aqui, pastor Sidionil, é: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma diferença entre a pessoa ser cheia, entre possuir e ter o Espírito Santo também, não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de enchei-vos do Espírito. Como é que funciona isso? O apóstolo Paulo diz também de que se não temos o Espírito, não somos de Deus. Então, essa é uma questão realmente de importância fundamental. E também é um assunto difícil de a gente entender, como se sentir cheio do Espírito. Na viagem para cá, estava refletindo um pouco sobre esse assunto, amadurecendo essas ideias, esses conceitos. E eu penso que a gente pode se sentir cheio do Espírito na medida que a gente vai assimilando o conhecimento do reino de Deus, as informações que vêm da palavra profética, e estas informações, esse conhecimento vai dirigindo a nossa vida, norteando a nossa vida. E nós vamos compreendendo que aqueles hábitos, aquelas práticas do mundo secular que muitas vezes nos são tão perniciosas, né? Vamos deixando aquele jeito de viver e passamos a viver de acordo com a orientação de Deus. E eu entendo que quanto mais nós vamos nos aproximando do estilo de vida do reino de Deus, é que estamos cheios do Espírito, vamos sendo abastecidos, fortalecidos, vamos bebendo dessa mensagem, não é? E lembrando sempre que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. E é uma pessoa que vai conversando com a gente, falando o nosso coração e nossa mente, e de certa forma tomando conta da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir também. Agora, eu fiquei pensando justamente na questão, lá quando os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes. E a Bíblia diz que aqueles homens saíram cheios do Espírito Santo. Dá a impressão que eles tinham o Espírito Santo, mas parece que ali a coisa foi assim uma plenitude, não é verdade? O batismo no Espírito Santo, ou do Espírito Santo, é uma ação contínua do Espírito Santo. É um batismo diário, então. É uma ação continuada. Ah, sim. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo falou, que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, porque sequer consciência o ser humano tem de que é pecador. O convence do pecado, depois mostra para ele que há uma saída para o pecado, o convence da justiça, que é Jesus Cristo. E se ele não aceita como pecador essa justiça que é Jesus Cristo, perdão, vida eterna, ele vai enfrentar um juízo. Então o ser humano, ele é alvo da ação do Espírito Santo desde o início. Sim. E quando o Espírito Santo não encontra resistência,
Quando o ser humano dá passagem, dá entrada ao Espírito Santo, ele começa a se transformar. E ele começa, como em Atos nós lemos 5:31 e 32, ele começa agora a receber do Espírito Santo os benefícios da obediência àquilo que o Espírito Santo vai lhe mostrando. Que são esses dons para o serviço, pastor? Exato. O pastor Sunil disse que o Espírito Santo começa a nos possuir. Ele nos possui para nos mostrar que somos pecadores. Ele nos possui para mostrar que há uma saída para o pecado. Uma única saída, Jesus Cristo. E se esta saída não for tomada, existe o juízo. Quando eu não resisto, quando eu permito que ele entre na minha vida, que é a obediência segundo a palavra de Deus, ele começa agora a ocupar os espaços em minha vida. E respondendo objetivamente à sua pergunta, os discípulos tiveram 10 dias. Eles não ficaram 10 dias sem fazer coisa alguma. Eles ficaram ao longo de 10 dias trabalhando intensamente os relacionamentos interpessoais, sim, as questões que entre eles impediam uma comunhão, sim, uma unidade. Eles passaram 10 dias seguindo a orientação do Espírito Santo, que é contínua, e ao longo dos 10 dias eles estavam preparados para receber uma dotação especial do Espírito Santo. Nós vivemos na Terra os 10 dias que os discípulos viveram antes do Pentecostes. Se usarmos nossa vida como os discípulos usaram ao longo daqueles 10 dias, nós estaremos recebendo, seja como igreja, como comunidade, seja como pessoa, este poder extraordinário para o serviço, os dons, e para crescer, e para nos transformarmos, e cada dia sermos um pouco mais parecidas, um pouco mais parecidos com Jesus Cristo. Nós temos aqui um texto da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, 1 a 13, e fala das pessoas que se unem ao corpo de Cristo através do Espírito Santo, eles recebem os dons como sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento. Nós vamos inclusive estudar um pouquinho sobre isso numa outra lição, mas na verdade, para receber esses dons temos que estar unidos com o Espírito Santo como um só Espírito e um só corpo. O pastor Viana mencionou essa questão do convencimento do pecado. Isso aparece lá em Atos 2:37, depois que Pedro fez aquele sermão. Nós vemos aquelas pessoas dizendo, realmente, nós somos pecadores. E agora, o que faremos? Hoje ainda, essa pergunta é feita pelas pessoas quando eles sentem que são pecadores, pastor? Sem dúvida, porque quem teve a experiência de vir, entre aspas, do mundo, não é? E o que significa esse mundo? A palavra chama de viver na carne. Sim. Né? Então, quem sabe a gente podia tomar uma ilustração aqui. O cavalheiro é casado, tem seus filhos, mas ele também tem outros relacionamentos amorosos com outras mulheres e outras situações. Eu trabalhei em farmácia e no começo do meu período eu aplicava injeção. E interessante que as pessoas em quem eu mais aplicava injeções eram pessoas que tinham doenças venéreas, adquiridas no contato da prostituição e coisas semelhantes. E eram pessoas casadas. E eles tinham sérias dificuldades com este assunto. Mas aquilo para eles era uma vida natural. Então, muitas dessas pessoas, em algum momento, ouve a palavra, o evangelho, ouve a pregação, ouve uma música, ele é tocado. E agora ele vai ouvir a orientação do reino de Deus, e o Espírito Santo vai tomando conta da sua mente, e ele vai vendo que o jeito de viver no reino de Deus é diferente. E ele vai vendo também as consequências desse estilo de vida, do jeito. Então, e aí vem aqueles sentimentos assim, mas que bobagem eu estou fazendo, não é? Como que eu trouxe tanto sofrimento para minha esposa, para os meus filhos, até para as pessoas com quem eu tive contato, como eu estou afetando o meu corpo? E aí vem aquele sentimento de, aquilo nós chamamos de arrependimento. Sim. Mas por que eu fui gastar a minha vida nisso, esse sentimento de culpa? Então, aí vem aquele ponto, e agora? O que eu vou fazer?
E aí vem as respostas maravilhosas de Deus, do perdão, da graça, né, da transformação. E a resposta de Pedro naquela ocasião foi que eles fossem batizados, né? Para perdão dos pecados. Então quer dizer que até mesmo o arrependimento é algo que o Espírito Santo que coloca na vida da pessoa. É um dom de Deus. O arrependimento não é autogerado. Por uma razão muito simples. O pecador, sem o Espírito Santo, ele não tem consciência que é pecador. O pecado para ele é natural. Ele planeja o pecado muitas vezes, antegoza o pecado. E não aprendeu a achar graça, a gostar do bem. O arrependimento é uma ação de Deus na minha vida, do Espírito Santo, e ele vai me fazendo, como estávamos comentando, consciente de que eu sou mau, que a consequência de ser mau pecador é a destruição. Isso me sensibiliza, eu me entristeço, e esse entristecer-se, que é o arrependimento, que é a mudança, me leva agora a seguir as orientações que ele dá. Interessante que é muito importante, amiga, é muito importante, amigo, que nós entendamos que é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que a faz arrepender-se, que a faz entristecer-se por seus pecados. Arrependimento não é autogerado. Ele me convence de que eu sou pecador. Ele me mostra Jesus Cristo. E agora eu tenho duas alternativas: resistir ou ceder. E quando eu cedo, em mim a ação continuada, ela faz maravilhas. Porque se antes eu nem tinha consciência de que era pecador, muito menos condição eu tinha de obedecer. E vem agora uma resposta também objetiva à sua pergunta que está em Atos, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus deu àqueles que não obedecem, porque nem pecador ele sabia que era, e depois que ele cede ao Espírito Santo, com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é uma ação continuada. Quando eu não resisto, eu cedo e o obedeço, então ele agora começa a colocar em minha vida os dons, as condições para o serviço. Mas é uma ação continuada do Espírito Santo. Mas, pastor Viana, nós estamos falando justamente naquele momento em que as pessoas agora sentiram a sua culpa, naquele sermão de Pedro, e disseram assim: que faremos, irmãos? E aí eu me lembrei que Paulo também, antes de ser Paulo, na verdade ele se chamava Saulo, ele vê aquela luz brilhante de Jesus, ele cai do cavalo e ouve aquela voz de Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele falou: mas quem és tu? E ele fala: sou Jesus, a quem tu persegues. E a pergunta dele foi a mesma: Senhor, o que queres que eu faça? Certamente, quando temos percepção de quem Jesus Cristo é, nos tornamos disponíveis a Ele. E a pergunta que fizeram para Pedro, que faremos? Essa pergunta não saiu do nada. Pedro acabara de pronunciar um discurso, um sermão sobre a vida, os sofrimentos, a morte de Jesus Cristo, mas além, ele disse que alguém era culpado daquilo. Vós sois culpados. Esse discurso, esse sermão, em outra ocasião, poderia ter provocado uma reação. Mas eles, então, nesse momento, perceberam pela primeira vez o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o que Ele fez em benefício da raça humana. E se nós somos culpados pela morte de Jesus Cristo, o que é que nós temos que fazer? Paulo, quando foi confrontado no caminho de Damasco, ele também se sentiu culpado por perseguir a igreja. Mas perceba como Jesus Cristo não disse que Paulo estava perseguindo a igreja, porque me persegues. É verdade. Jesus traz para a área pessoal, e Paulo teve uma percepção pessoal. Aqueles que perguntaram o que faremos tiveram uma percepção pessoal de que eles tinham sido responsáveis pela morte de Cristo. Paulo ali também tem essa percepção. E Jesus arremata dizendo: porque me persegues. Não é porque persegues a igreja, é porque me persegues. Em um segundo profético,
Há um quadro de Rembrandt em que o espectador primeiro olha para a cruz, é um quadro sobre a crucifixão, Sim. e depois os olhares, talvez por efeito de sombra e de luz, os olhares do espectador são levados para a multidão que está em volta de Cristo, especialmente aqueles que o crucificaram, mas ainda como efeito da excelência de pintura, vai se perceber a sombra, um autorretrato de Rembrandt. Ele se colocou entre aqueles responsáveis pela crucifixão de Cristo. Então essa percepção que tiveram aquelas pessoas a perguntar: o que faremos? Por que eles se sentiram responsáveis pela morte de Cristo? Paulo se sentiu responsável. E quando nós nos sentimos responsáveis pela morte de Cristo, em vez de ficarmos com medo, a gente experimenta o seu amor por nós. E nos tornamos disponíveis para obedecê-lo. Então, aí é onde existe essa transformação. O apóstolo Paulo diz que o justo vai viver pela fé. Ele passa a obedecer, a agir e a amar a Deus. Então, eu estou compreendendo que, na verdade, o batismo do Espírito Santo é essa transformação que ocorre quando o Espírito Santo habita na pessoa. É isso, pastor Sidionil? É bem complexo, né? É. A atuação do Espírito, mas na essência é a mudança de vida. É a operação do Espírito que nos leva a gostar do que não gostávamos antes, não é? E ao gostar das coisas do reino de Deus, seja da música, seja do estilo de alimentação, do estilo de vestuário, do estilo de culto, não é? Toda essa... E quando a gente se lembra de 20 anos atrás, 10 anos, 5 anos, do que é que a gente gostava. Então a gente encontra algumas pessoas que viviam... Bom, eu tenho um amigo que era músico. Sim. Ele é militar da Marinha e tocou na orquestra da Marinha. Mas ele também acompanhou a música popular e tocou junto com grandes cantores populares. Bom, ele conheceu o Evangelho, permitiu que o Espírito operasse na vida dele. E às vezes a gente perguntava: toca alguma música? Ele falou: não, agora eu estou nesse caminho aqui, não é? E eu aprecio tocar essas músicas. Ele era um músico de trompete. Sim. Há pouco tempo estive nos Estados Unidos, encontrei com ele estava dirigindo um conjunto e uma orquestra de um colégio, de uma escola adventista, e fazendo tudo aquilo com muito prazer, vivendo uma vida muito discreta, muito modesta, mas com muita alegria. Sem dúvida nenhuma, este homem foi batizado pelo Espírito, porque só pela operação do Espírito se faria uma mudança tão grande de um gosto por uma música, entre aspas, né, do mundo secular, do estímulo da carne, e agora para uma música do contexto do reino de Deus. Mas, pastor Viana, eu me lembro, por exemplo, que Jesus, quando foi batizado, e ele foi batizado pelo Espírito Santo, porque desceu sobre ele como uma pomba, o Espírito Santo, a Bíblia menciona isso. Eu percebo que algumas pessoas acham que o batismo do Espírito Santo só serve quando existe alguma manifestação assim sobrenatural, alguém fala, quem sabe, algumas palavras inteligíveis. Por que será que existe esse pensamento e não esse pensamento de transformação que estamos estudando aqui? Interessante observar que melhor do que compreender detalhes sobre o Espírito Santo é sentir a operação do Espírito Santo na vida. Sim. E nós estamos verificando que é um assunto profundo para ser discutido nesse espaço de tempo, mas observem que é fundamental nós nos darmos conta de que a ação do Espírito continuada é o batismo no Espírito Santo. Porque Atos diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, 5:32. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Sim. Como é que, se não for uma ação continuada, o Espírito Santo seria dado àquele que nem se sente pecador? Então o Espírito Santo é dado ao início para me convencer do pecado. E quando eu o aceito, eu então agora, se obediente, eu continuo recebendo o Espírito, porque é uma ação continuada. E essa ação continuada me vai transformando. E sempre para uma vida de comunhão com Deus e de serviço. Quando os discípulos viveram os 10 dias e se prepararam para uma porção extraordinária do Espírito Santo, eles fizeram coisas também extraordinárias. Por exemplo,
estavam em Jerusalém, no Pentecostes, judeus de várias partes do mundo. Sim, sim. Era a festividade, a celebração mais concorrida. E o livro de Atos menciona vários lugares e com as suas consequentes línguas e idiomas. Sim, sim, sim. E a mensagem de Jesus Cristo precisava ser pregada para eles. Como pregar para eles? Então o Espírito Santo, ao ser dado para o serviço, ele dá com um propósito prático. Então os discípulos falaram em línguas que eles compreenderam. Em outros idiomas. Em outros idiomas, mesmo porque o termo traduzido para línguas é glossa, que significa idioma. Então eles falaram em idiomas estrangeiros para eles, compreensíveis para aqueles que estavam em Jerusalém. O Espírito Santo sempre nos capacita com dons, com condições de sermos úteis no serviço. O Espírito Santo os capacitou para que eles pudessem pregar àqueles que estavam em Jerusalém. Não era um dia qualquer. A celebração do Pentecostes, a celebração mais concorrida, judeus de todas as partes. E então eles receberam o poder e falaram, e eles compreenderam em suas próprias línguas. Mas eu acredito que nós vamos ficar bem na compreensão sobre o batismo do Espírito Santo, se entendermos que o batismo do Espírito Santo é a ação continuada do Espírito Santo na vida do ser humano. Antes dele sequer saber que é pecador. E depois, ao longo de sua vida, ajudando-o a transformar-se à semelhança de Jesus Cristo. A obediência é fruto da ação do Espírito Santo, a fé é fruto da ação do Espírito Santo, o serviço é uma resposta ao amor que o Espírito Santo me mostrou que Deus tem por mim. Isso é um processo que alguns teólogos chamam de santificação. Santificação. A ação do Espírito Santo na minha vida, eu cedo, o Espírito Santo ocupa espaço. E quando eu cedo, ele ocupa mais espaço, isso é santificação. Menos de mim e mais do Espírito Santo. Ou seja, vai mudando completamente o estilo de vida em todos os aspectos da vida, né, pastor? Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas queria que o pastor Sidionil ainda falasse aos nossos telespectadores uma mensagem final sobre esse assunto do batismo do Espírito Santo na vida das pessoas. Você que está nos assistindo neste momento e já se sente um membro do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, ou você que está tateando e buscando este caminho, não importa, lembre-se, há um consolador, há um ajudador, há uma força superior, há uma pessoa que está cuidando de você, que está lhe atraindo. Deixe-se conduzir, deixe-se levar, e o Senhor vai conduzi-lo por um bom caminho. E este caminho no reino de Deus trará muitos frutos e muita alegria para você. Pastor Viana, suas últimas palavras para os nossos telespectadores. O Espírito Santo, ele, além de me convencer de que eu sou um pecador, além de mostrar que Jesus Cristo é a saída, que Jesus Cristo me perdoa, me acolhe, que ele absolve os meus pecados, ele me capacita a levar estas boas novas para os outros. A ação do Espírito Santo na minha vida, me capacitando, me impulsionando a levar aos outros as boas novas de salvação em Jesus Cristo, o resultado de tudo isso é a mais genuína e profunda alegria que o ser humano pode experimentar. Nos abramos para o Espírito Santo cada dia.